Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava brincando na oferta e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servir-os. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixaram que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar bem ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, presentes na Igreja de Matriz em São Paulo, como também nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais da Pastoral PSB, a palavra de Deus nos reúne para, na palavra e com esta palavra, caminharmos no processo de conhecer e seguir Jesus. A melhor forma de você conhecer alguém é você conviver com a pessoa. Não é à toa que provavelmente nós dizemos que para conhecer alguém você tem que comer o quilo de sal dessa pessoa. Jesus segue a mesma metodologia. Não é por ser um Salvador que Jesus faz a exigência de que isto é suficiente para que nós o conheçamos. Ao contrário, Jesus sabe que antes dele, e durante a sua vida, e depois de sua vida, muitos vieram e se apresentavam como o Messias, ao ponto que Jesus faz essa advertência no próprio Evangelho. Jesus diz: não escutais essa gente que vem e se apresenta como Messias, que se apresentam como pastores. Na verdade, muitos destes são lobos vestidos de ovelha. Essa não é uma advertência à toa. É uma advertência porque Jesus sabe que o conhecimento pede um segmento de proximidade. É no dia a dia que nós vamos conhecendo Jesus. Ao ser apontado como Cordeiro de Deus, e assim já é o conhecimento de João Batista, porque o próprio Jesus foi batizado por João do Jordão. Foi para isso que João Batista veio. E o primeiro estranhamento foi quando João Batista depara-se com Jesus na fila dos pecadores. E isso causou em João um espanto e uma fala: o Senhor não deveria estar ali, não. Ele reconhece o Messias, o Cordeiro de Deus.
e a voz que veio do céu durante o batismo, a atestação de Deus Pai, reconhecendo que Ele é o Filho. No coração de João não há mais dúvida. Ali é o Cordeiro. Na verdade, João Batista já reconhece seu filho, que é Jesus, quando ainda estava no ventre de sua mãe Isabel. E o encontro daquelas duas mulheres, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é um encontro de grande alegria, ao ponto que a Virgem Maria proclama, canta o magnífico. E foi assim o caminho de João com os seus discípulos, que vê Jesus passar e dá conta: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos seguiram Jesus. Jesus, quando percebe que está sendo seguido, volta aos pastores. Um deles era André, irmão de Simão. E voltando, se pergunta: o que procurais? E eles então respondem: Rabi, quer dizer mestre, onde moras? Jesus não vai responder essa pergunta de modo teórico. Na verdade, Jesus faz um convite: vinde e vede. É assim que nós conhecemos Jesus Cristo na nossa vida. Nós precisamos caminhar com Ele. Não basta apenas ler a história saúdes, a história da salvação, a vida de Jesus, ler o Evangelho, a palavra de Deus. Na verdade, tudo isso é necessário, é bom, é saudável, mas nós precisamos caminhar com Jesus, porque caminhando nós aprendemos coisas que a teoria não nos ensina. Algumas coisas nós nunca aprenderemos sem passar pela experiência. E este é o sentido de caminhar com Jesus. Se nós realmente queremos conhecer, nós precisamos acompanhar Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando Jesus formou os 12, Ele não formou para ser segurança dele. Jesus não precisa de segurança. O reino de Jesus não é deste mundo, não precisa de soldados para si. Ele precisa tão somente de discípulos que façam a caminhada de imitação dele. E quando Pedro quis passar à frente de Jesus, Jesus coloca Pedro no seu lugar. Capítulo 8, versículo 31 do Evangelho de Marcos. Jesus acaba de perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus exalta, mas logo em seguida Jesus começa a falar: o Filho do Homem vai ser, estamos caminhando para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue, vai apresentar diante dos sacerdotes e ancianos, será incompreendido, levará bofetadas, cusparadas, vai carregar a cruz, será pregado nessa cruz, morrerá, no terceiro dia ressuscitará. Quando Pedro escutou isso, a mesma pessoa que é capaz de dizer que Jesus é o Filho de Deus, agora também, o mesmo Pedro, Pedrinho, o nosso conhecido São Pedro, fez totalmente o contrário. Senhor, vem cá, que tem um negócio para dizer do Senhor. Ou não, Pedro? Eu quero dizer para o Senhor, com todo respeito, o Senhor sabe que eu respeito o Senhor. Eu não vou deixar que nada disso aconteça com o Senhor. E a invertida de Jesus, porque Jesus veio em Pedro, aquele que representa a humanidade, em vez de Jesus falar só para Pedro, Jesus pega Pedro, olha para todos e faz o ensinamento: vai para trás de mim, Satanás.
fundo, meus irmãos, esse talvez seja um dos grandes pecados nossos. A gente quer ser tão santo, que quer ser mais do que Jesus. E Jesus não permite isso, não. Esse é o problema de muitos católicos. Porque não compreendem o que é santidade. Santidade é você ficar atrás de Jesus e deixar que Ele mostre. Deixa Jesus mostrar. E tem muita gente nesse sentido que quer passar à frente de Jesus. E esquece que para você seguir Jesus, você tem que olhar para Jesus. Aí tem que encontrar humildade, simplicidade, oração. Jesus, que no Evangelho de hoje, na madrugada, se recolhe no lugar deserto para rezar. Aí você encontra gente que quer ser santo só na casca, santo no valor, não reza, não levanta cedo para rezar, ou dedica tempo da sua vida para rezar mesmo, para ficar interiorizado. Só sabe rezar, às vezes, fazendo sulapa na frente dos outros, para que os outros vejam que a pessoa está rezando. Tudo isso vai contrário ao que Jesus disse. Na quarta-feira de cinza, nós vamos ouvir bem direitinho de novo, mais uma vez. Oh, Jesus bom, meu Deus do céu. Passa ano, entra ano, e Ele vai falando sempre a mesma coisa, dizendo: será que vocês dessa vez vão aprender? Porque lá na quarta-feira de cinza, Jesus vai dizer como é que você tem que rezar. Não é como os publicanos, como esse povo que fica rezando para que os outros vejam que está rezando. Não. Você entra no teu quarto. O quarto não é só um lugar físico. O quarto é a sua interioridade. Ah, Padre, eu fiz um quarto lá em casa que eu me dando bem para rezar. Não é só essa coisa física. É o seu coração. Esse é o quarto que Jesus diz: entra no teu quarto e fecha a porta. Fecha a porta para as dispersões, para aquilo que às vezes a gente está querendo rezar, o corpo está presente, mas a cabeça está no mundo, está pensando outra coisa. Não entra. Mesma coisa para quem faz a caridade. Jesus diz bem direitinho: não faça caridade como os outros que fazem para ser reconhecido. Não faça caridade como os políticos fazem, não, meu povo. Político é que faz caridade, quer ter o nome reconhecido em placa, não sei mais o quê. Quem é cristão de verdade faz a caridade com uma mão e a outra não pode nem saber. E eu estou dizendo só que lá no Evangelho. Não estou acrescentando uma vírgula mais, está lá. Ele diz: o que tua mão direita fizer, a tua esquerda não saiba. Agora me diga como é que fica a gente nessa situação, que é dando com uma e já pegando a outra. Está muito errado. Não só errado, não é o Evangelho. É o modo que as pessoas do mundo querem fazer caridade, mas isso não tem nada a ver com caridade. Você faz e esqueça. Esqueça mesmo. É aquela pessoa que faz e diz assim: pelo amor de Deus, eu não nem que eu tenho nada. Compensação, tem outras pessoas que, se não disser o nome, nunca foi reconhecido nessa igreja. Esse padre que está aí, nunca disse o meu nome. Aí, se o padre for eu, aí eu tenho um recado: não digo, não direi e não farei. Porque não é assim que nós temos que praticar o Evangelho. E a mesma coisa o jejum. O que é o jejum? É você abster-se, você deixar de se alimentar para você, é como se eu dissesse de maneira bem simples: você aperta a barriga e alarga o teu coração. Esse jejum que as pessoas fazem, aí fica com a cara feia porque não comeu. Não como, estou fazendo meu jejum, mas é engolindo os outros com ignorância. Antes deixe o bucho e seja mais caridoso.
para dar um impacto, a pessoa ficar. Mas é tão somente o que a Evangelho diz. Então, a nossa proposta, meus irmãos, para esse domingo é ver como Jesus vive. Jesus está pregando, nós temos que pregar. Jesus está curando, nós temos que fazer mesmo. Jesus perdoa, nós também. Essa conversa, minha gente, olha como nós somos hipócritas às vezes. A pessoa tem dureza de coração, aí quando diz assim, fulano, aí o outro vai pedir perdão. Aí a pessoa, para se sair, ela diz assim, quem perdoa é Deus. Quem não perdoa é também. No Evangelho, Jesus está dizendo que nós temos que praticar o perdão. O grande perdão quem dá pessoalmente a nós é Deus. Mas nós precisamos, e todo Pai Nosso a gente recebe isso, minha gente. E a gente nem percebe. Perdoar-nos, Senhor, as nossas ofensas, como nós perdoamos. E esse ponto está dizendo assim, na mesma medida que a gente também perdoa os outros. Por que a gente quer seguir Jesus? Para imitar a sua vida. Quando precisamos recuperar, eu digo a vocês, nós precisamos recuperar uma cultura religiosa. E o que é isso? É também praticar a boa leitura. A leitura de livros que sejam edificantes nesse desejo da gente buscar as coisas de Deus. E aqui vai uma dica, que é antiga, é da espiritualidade moderna, da chamada devoção moderna. Um livro que não perdeu sua atualidade. A linguagem às vezes é própria da época, mas é claro, você lê, você faz uma justa adaptação, não de modo pessoal, mas vale muito a pena ler a imitação do Cristo. É um livro atualíssimo. Você vai imitar quem? Lá em casa, digo isso, minha mãe, ela sempre acompanha, ela vai depois desejando, fica voltando meu irmão nas coisas. Mas é verdade. Ela dizia às vezes assim, esse menino só imita o que não presta. Esse é o ensinamento que a gente tem que levar para a nossa vida. Imitar quem? Cristo. Não é imitar o outro, é imitar Jesus Cristo. E para isso a gente precisa conhecer quem nós estamos querendo imitar. O jeito de ser, de falar, de se aproximar, de cuidar. E para isso você precisa conhecer. Quando Santo Inácio levou uma bala de canhão na perna, estava lutando isso na Espanha, Santo Inácio não tinha o que ler, ele era um literário, gostava muito de ler, e a cunhada dele só tinha 2 livros em casa. Era a Legenda Áurea, que é a Igreja dos Santos, graças a Deus eu tenho um volume, é a Vida dos Santos, e o outro livro era a Vida de Cristo. A cunhada disse, olha Inácio, e o nome na verdade, ele nasce de novo, né? Ignácio. Ele disse, eu não tenho livros aqui de literatura que você gosta não, mas eu tenho esses 2 livros para você. Ele não gostou muito da ideia no início não, mas ele ficar aclamado, o que é que ia fazer dentro da vida? Começou a ler esses 2 livros, a Vida de Cristo e Legenda Áurea. E aquilo foi tocando o coração. Aos poucos, a conversão não veio de uma hora para outra, não. Na nossa vida, a gente também tem que colocar, e é necessário, meus irmãos, colocar boas leituras. Nós temos esse grande desafio diante do tempo que a gente vive, que as pessoas não leem mais. É tudo no celular. É síntese das coisas, não se lê mais. Minha mãe, como professora, a lição lá em casa é: para você escrever bem, você tem que ler muito. Isso foi o que ela disse.
e aos meus 5 irmãos lá em casa. Então a gente aprendeu isso desde casa mesmo. Não tem como a gente escrever bem. E ela ainda dizia: tanto escreve bem como fala bem quem lê não tem. Por isso que nossa sociedade vai para o rumo do declínio e de uma destruição cultural e intelectual, na verdade. A gente não lê mais. E o que Jesus faz, porque não tinha esse grande acesso à leitura, a gente tem que ler a vida dele. Por isso me acompanhe. Jesus levava os discípulos: vejam a minha vida e vocês vão aprender. Aprender de mim. Isso é o que Jesus disse, Evangelho de São João: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados. É sempre ir a Jesus, aprender dele, observá-lo. Meu irmão e irmã, por fim, se você não sabe que rumo tomar na corrida, eu vou lhe dar a vida. Olhe para Jesus, pergunte o que Jesus faria, busque imitar Jesus. Garanto também que não vai ser fácil, mas esse é o caminho para a nossa vida. Ele nos ensina como falar, como amar, como perdoar, como ser misericordioso, como ser alegre, como ser agradecido. Jesus não queria nem reclinar a cabeça. E Jesus diz que nem Salomão se vestia tão bem. Veio os filhos do campo. Simplicidade. Às vezes existe mais felicidade. Aliás, a felicidade está nas coisas simples e não no acúmulo das coisas, nas casas grandiosas e vazias de amor. Está naquilo que nós partilhamos no nosso dia a dia. Sigamos Jesus e alimentemos a nossa caminhada com coisas, leituras e testemunhos que sejam edificantes. O que não foi edificante, também passa para frente. Não deixe isso marcar a tua vida. Deixe isso marcar por aquilo que é bom, positivo, edificante. É isso que nos conduz para frente.